Quantas vezes você já se perguntou: qual é o sentido da vida? Talvez estejamos buscando respostas grandiosas, enquanto o verdadeiro significado está no simples ato de viver. Mas, viver com propósito não significa ignorar o mundo ao nosso redor. Nossa busca por felicidade precisa coexistir com o bem-estar de quem está ao nosso lado. Esse equilíbrio é essencial. Vivemos em uma era de transformação, onde as certezas antigas estão sendo questionadas. Na modernidade líquida, como dizia Bauman, o que é rígido se dissolve, e o alternativo desafia o senso comum. A singularidade de cada verdade nos lembra que não existe um único caminho. Questionar, refletir e criar são os pilares para construir uma vida significativa. Qual é o significado da vida para você? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir isso hoje. O que realmente define o valor de algo? É o que ele representa para o mundo ou o que ele significa para você? Somos ensinados a admirar o ouro, as posses e os símbolos de status. Mas, ao longo dessa busca incessante, muitas vezes ignoramos o bem mais valioso que possuímos: a própria vida. Será que vale a pena sacrificar momentos autênticos, relacionamentos verdadeiros e nosso tempo, que é tão raro, por valores superficiais? Como disse Viktor Frankl, o sentido da vida não está em acumular bens, mas em encontrar propósito. Reavaliar nossas prioridades nos permite enxergar o que realmente importa. O valor real está nas experiências, nos sorrisos, no amor compartilhado e na sabedoria acumulada. Você já percebeu como somos constantemente bombardeados por estímulos? Redes sociais, notificações, filmes, séries, tudo parece competir pela nossa atenção. Mas será que esses estímulos nos ajudam ou nos aprisionam? Estímulos podem ser viciantes. Eles ativam o sistema de dopamina no nosso cérebro, nos dando uma sensação de prazer instantânea. Mas, a que custo? Vivemos tão imersos nesse ciclo de recompensas imediatas que nos tornamos incapazes de lidar com o silêncio, com a introspecção e até mesmo com o desconforto que leva ao crescimento. Desafiar nossa mente a sair desse ciclo exige esforço, mas é nesse desconforto inicial que encontramos o verdadeiro crescimento. Como dizia Platão, sair da caverna das ilusões para buscar a luz do conhecimento não é fácil, mas é essencial. Os estímulos externos são ferramentas poderosas, mas não podem ser o centro da nossa existência. Quando usados com equilíbrio, eles nos inspiram e conectam. Quando descontrolados, nos aprisionam. A mente humana é uma ferramenta incrível. Quando colocada diante de desafios, ela revela um potencial que muitas vezes nem imaginamos que temos. Você já parou para pensar que, ao direcionar sua atenção e foco, pode superar barreiras que pareciam intransponíveis? É o que a ciência chama de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e crescer. O segredo está em como você usa sua mente. Como disse Mihaly Csikszentmihalyi, no estado de flow, quando estamos imersos em uma atividade, atingimos o máximo do nosso potencial sem distrações. Não importa se é uma dificuldade física, emocional ou intelectual, a sua mente tem as ferramentas para enfrentar qualquer desafio. Fé, concentração e crenças positivas são o combustível para a transformação. Os instintos nos conectam às nossas origens mais primitivas. São forças que moldam nossas ações, muitas vezes sem que percebamos. Mas será que somos escravos deles?
Desde os primórdios, nossos instintos foram ferramentas essenciais para a sobrevivência. Hoje, vivemos um novo desafio: equilibrar essas forças primitivas com as normas e valores que escolhemos seguir. O conflito entre o que sentimos e o que consideramos aceitável é parte da nossa humanidade. Como disse Freud, nossos impulsos são poderosos, mas podem ser transformados em algo maior, como arte, ciência ou até mesmo amor. Não precisamos negar quem somos. Nossos instintos são uma força incrível, mas precisam ser guiados pela razão. Encontrar equilíbrio é o segredo para viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo. A felicidade não está em reprimir nossos desejos, mas em compreender como eles moldam nossas escolhas e transformá-los em algo que nos faça crescer. Será que já nascemos com um destino traçado? Ou a vida é uma sequência de eventos aleatórios? Essa pergunta, tão antiga quanto a própria humanidade, nos convida a refletir sobre o significado de nossas escolhas e nosso papel no universo. De um lado, a ideia de predestinação nos conforta, sugerindo que tudo tem um propósito maior. Do outro, o livre-arbítrio nos coloca como responsáveis por criar significado em nossas vidas. Qual dessas visões está correta? A filosofia e a ciência nos oferecem diferentes respostas. Jean-Paul Sartre dizia que somos livres para dar sentido à nossa existência. Viktor Frankl, por sua vez, acreditava que mesmo nas situações mais extremas, podemos escolher como reagir e encontrar propósito. Mas e as coincidências? Aqueles momentos em que a vida parece nos conduzir para um lugar inesperado? Será que é apenas sorte ou algo maior nos guiando? A verdade pode estar em um equilíbrio entre ordem e caos, onde o acaso e nossas escolhas coexistem. Independentemente de sermos predestinados ou fruto do acaso, há uma verdade. Nossas escolhas importam. Elas moldam não apenas o nosso futuro, mas também o impacto que deixamos no mundo. Você já parou para pensar como corpo, mente e alma estão conectados? Somos uma máquina perfeita, mas que vai muito além da biologia. Nosso corpo é como uma máquina, cuidando de necessidades como sono e fome. Mas será que somos apenas isso? Neurocientistas e filósofos debatem há séculos a relação entre corpo, mente e algo mais profundo: a alma. A ciência nos mostra que nossos pensamentos afetam diretamente nosso corpo. O estresse pode nos adoecer, enquanto a gratidão e a alegria fortalecem nossa saúde. Mas e a alma? Será que ela existe além do corpo e da mente? Ou é apenas a expressão mais elevada de nossos pensamentos? Religiões falam de uma alma eterna, enquanto cientistas investigam como a consciência funciona. Mesmo sem respostas definitivas, uma coisa é clara. Quando cuidamos dessas dimensões juntas, vivemos de forma mais equilibrada e significativa. Não importa se acreditamos que a alma é eterna ou que ela é apenas um reflexo da mente. O que realmente importa é como escolhemos viver hoje. O equilíbrio entre corpo, mente e alma é o que nos permite encontrar propósito. Todos nós enfrentamos dificuldades. Elas fazem parte da vida, não importa quem somos ou onde estamos. E, embora as dificuldades possam nos parecer obstáculos, elas têm o poder de nos moldar e nos transformar. Carl Jung dizia que as crises e os desafios são oportunidades de autodescoberta. O que para muitos pode parecer um fardo é, na verdade, um convite para integrar aspectos desconhecidos de nós mesmos. Enfrentar dificuldades não é fácil, mas é no confronto com elas que encontramos nossa verdadeira força.
Muitas vezes, os bloqueios mentais começam a partir de nossas experiências passadas e da sociedade. O medo de errar, o medo do julgamento, podem criar barreiras que nos impedem de avançar. Mas como Albert Bandura disse, esses medos podem ser superados. Eles não definem quem somos. Viktor Frankl acreditava que até o sofrimento mais intenso pode se tornar um caminho para o sentido e propósito. Quando enfrentamos nossas dificuldades com coragem, encontramos significado em meio ao caos. As dificuldades muitas vezes nos isolam, mas também nos aproximam dos outros. Compartilhar nossos desafios cria conexões, e essas conexões nos dão força para continuar. Martin Seligman, da psicologia positiva, nos lembra que as relações humanas são uma fonte poderosa de apoio. Você já parou para pensar como os sentidos moldam a sua realidade? Desde os primórdios, eles nos ajudaram a sobreviver. Mas no mundo moderno, será que eles estão sendo moldados por algo além da natureza? Os sentidos evoluíram para nos proteger, mas hoje, normas sociais e culturais ditam o que devemos achar belo, aceitável ou desagradável. Pierre Bourdieu chamou isso de hábitos, a maneira como a sociedade molda nossos gostos e aversões. Mas os sentidos não são apenas biológicos. Eles são reflexos da nossa mente. Estudos mostram que emoções como tristeza ou alegria podem alterar o que sentimos fisicamente. Viktor Frankl nos ensinou que até a percepção da dor pode mudar quando encontramos significado. Práticas como mindfulness mostram que podemos treinar nossos sentidos para viver o presente com mais intensidade. A mente, quando bem direcionada, pode transformar a forma como percebemos o mundo. Equilibrar mente, corpo e sentidos não é apenas sobre viver melhor, é sobre despertar. Como Carl Jung disse, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. O que significa conforto para você? Para alguns, é tão simples quanto a chegada da chuva. Para outros, é ter conquistas materiais ou status. Mas será que estamos confundindo o que realmente traz paz à nossa mente? Em um mundo onde somos expostos a diferentes realidades todos os dias, a mente humana luta para encontrar equilíbrio. Zygmunt Bauman chamava isso de modernidade líquida. Possibilidades infinitas que trazem ansiedade e insuficiência. A mente tem um sistema de proteção incrível. Como Daniel Kahneman observou, ela prefere atalhos para evitar o esforço de pensar profundamente. Mas, quando escolhemos o caminho mais fácil, será que não estamos limitando nosso próprio crescimento? A música é um exemplo de como a mente busca conforto. Estudos mostram que ela ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à memória, proporcionando alívio em momentos de estresse. Mas será que usamos o conforto da música para nos conectar ou para escapar? Carl Rogers nos lembrou que a verdadeira liberdade mental acontece quando exploramos nossas emoções genuínas. Buscar conforto é natural, mas só na tensão entre o conforto e a curiosidade encontramos o verdadeiro crescimento. Você já se perguntou por que gosta do que gosta? Seus gostos são realmente seus ou foram moldados pelas expectativas da sociedade? O que consideramos bonito, moderno ou até aceitável muda constantemente. O que era moda ontem pode parecer estranho hoje. Pierre Bourdieu dizia que nossos gostos refletem nossa posição social e cultural, mais do que escolhas puramente pessoais. Freud chamava isso de princípio do prazer. Queremos aceitação social,
e essa busca molda nossas preferências. Quando seguimos uma tendência e somos aprovados por ela, nossa mente reforça esses comportamentos, como explica a psicologia comportamental. A indústria cultural também tem seu papel. Como explicaram Adorno e Horkheimer, o capitalismo molda os gostos das massas para alimentar o consumo. O que você gosta pode ser, na verdade, o que você foi levado a gostar. Mas será que precisamos aceitar tudo o que nos é imposto? Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados a ser livres. Isso inclui a liberdade de questionar nossos gostos, reinterpretar o que nos agrada e criar algo mais autêntico. Quantas vezes você mudou algo em sua vida apenas para agradar os outros? A busca pela aceitação social está tão enraizada em nossa mente que muitas vezes nem percebemos como isso nos afeta. Mas, e se eu te dissesse que a sua mente tem o poder de transformar isso? Receber uma crítica para muitos de nós é como um golpe no ego. Ficamos na defensiva, frustrados, às vezes até paralisados. Isso acontece porque nosso cérebro interpreta a rejeição como uma ameaça. Mas a verdade é que podemos reprogramar essas reações. O medo da rejeição é natural, mas não precisa nos dominar. Pense nisso. Sua mente pode criar barreiras ou construir pontes. Você escolhe como reagir. Assim como imaginar um limão pode fazer sua boca salivar, seus pensamentos podem mudar sua realidade. Somos uma mistura de tudo o que vivemos e do que carregamos em nossa essência. Mas como Carl Jung disse, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A verdadeira liberdade começa quando entendemos que a aprovação mais importante é a nossa. Você já parou para refletir como suas reações são moldadas pela busca de aceitação? Escreva nos comentários. O que você tem feito para viver de forma mais livre e consciente? Você já parou para pensar que seus sentimentos podem ser moldados pelo desejo inconsciente de evitar desconforto? É isso que a mente faz. Ela busca conforto, aceitação e prazer, mas nem sempre da forma mais saudável. O amor, por exemplo, é uma das emoções mais poderosas que experimentamos. Mas será que ele é sempre altruísta? Muitas vezes, amamos para buscar segurança emocional, e quando nossas expectativas não são atendidas, surgem as frustrações. Como Freud explicou, nossas mentes criam mecanismos de defesa para evitar o confronto com a realidade. A crítica, por outro lado, é vista como rejeição. Mesmo quando sabemos que ela não é pessoal, nossa mente reage como se fosse uma ameaça. Esse é o poder do subconsciente, sempre tentando proteger o nosso ego, mas muitas vezes nos limitando. E o prazer? A sociedade nos ensina que o prazer é o caminho para a felicidade. Mas quando buscamos prazer de forma desenfreada, ele se torna um vício que esconde nossas verdadeiras necessidades emocionais. Freud chamava isso de princípio do prazer, a busca incessante por evitar a dor. Mas existe um caminho, o equilíbrio. Aristóteles já falava sobre a virtude da moderação, e hoje sabemos que a mente só encontra paz quando paramos de exagerar nas expectativas e aprendemos a aceitar a realidade com serenidade. Você já ouviu a frase, os opostos se atraem? Ela parece capturar a essência de muitas relações humanas. Mas será que o amor, esse sentimento tão exaltado, é realmente uma conexão pura e espontânea? Ou será que ele é moldado pelas expectativas e pelo condicionamento da nossa mente? O psicólogo Erich Fromm nos ensinou que amar não é apenas sentir, mas um ato contínuo de comprometimento e autoconhecimento. É um esforço, uma prática que exige adaptação às mudanças internas de cada pessoa. Mas muitas vezes,
O medo de perder essa conexão nos faz criar barreiras emocionais e expectativas irreais. E o que dizer dos sentimentos negativos, como a raiva ou a inveja? Eles não surgem do nada. São respostas do nosso subconsciente, alertas sobre limites violados ou frustrações profundas. Mas, se não processados, esses sentimentos se transformam em comportamentos destrutivos. Nietzsche já dizia que muitas ações humanas nascem da necessidade de afirmar nosso valor em um mundo que sentimos como hostil. E quando falamos de comportamentos como o crime, será que é apenas uma escolha individual? Ou o ambiente, as condições de vida e a falta de oportunidades moldam nossas respostas ao mundo? A verdade é que nossas emoções e reações são tão influenciadas pela sociedade quanto pelo nosso interior. Como a filosofia Ubuntu nos lembra, eu sou porque nós somos. O apoio social pode mudar trajetórias e curar feridas emocionais. Se você quer entender como sua mente molda seus sentimentos e aprender a viver de forma mais autêntica e equilibrada, siga nossas redes sociais e conheça o Carpinteiro do Universo. É um guia para transformar emoções em ferramentas de crescimento. Você já parou para pensar no que realmente define quem você é? Sua personalidade é um mosaico de experiências, influências externas e decisões conscientes. Como Carl Rogers dizia, nossa percepção de nós mesmos está em constante transformação. Desde a infância, nossa mente é moldada por estímulos do ambiente. Mas e se te dissermos que sua personalidade não é fixa? Ela é como uma massa de modelar, adaptando-se às circunstâncias e às escolhas que você faz ao longo da vida. Mas por que às vezes agimos por impulso? Freud nos explica que nosso subconsciente rege muitas dessas ações, enquanto o ego tenta equilibrar desejos instintivos com as normas sociais. Esse conflito interno define nossas reações, principalmente em situações de estresse ou decisão. A educação e a coletividade têm papéis cruciais na formação da personalidade. Filosofias como Ubuntu nos lembram: eu sou porque nós somos. Isso significa que, além de fatores internos, as pessoas ao nosso redor e nossas conexões moldam quem nos tornamos. Mas e quando a personalidade parece imutável? Freud nos mostra que os mecanismos de defesa, criados para lidar com ansiedades, podem se tornar barreiras ao crescimento. Superá-los exige esforço consciente e, muitas vezes, reeducação emocional. Sua personalidade é um reflexo de quem você foi, mas também uma janela para quem você pode se tornar. O autoconhecimento e a reflexão contínua são os primeiros passos para moldar uma versão mais alinhada com seus valores e objetivos. Você já parou para pensar onde termina a loucura e começa a genialidade? Ao longo da história, muitas das mentes mais brilhantes também foram consideradas as mais excêntricas. Mas será que o que chamamos de louco é apenas alguém ultrapassando os limites impostos pela sociedade? Como Carl Jung dizia, ser normal é a meta dos fracassados. A genialidade muitas vezes surge de quem se recusa a se conformar. Pessoas como Tesla e Van Gogh desafiaram normas e pagaram um preço. Mas seus legados nos mostram que romper com o convencional pode ser a única forma de criar algo extraordinário. A sociedade, no entanto, tem medo do que não entende. Freud nos explicou como o subconsciente governa nossas ações, e Nietzsche argumentou que a vontade de poder nos leva além da lógica. Talvez o que chamamos de loucura seja apenas a mente explorando territórios desconhecidos. No campo das artes, a linha entre loucura e genialidade é ainda mais tênue. Artistas como Salvador Dalí e Van Gogh usaram suas mentes inquietas para criar obras que desafiaram o que era considerado normal.
e em suas criações encontraram uma forma de tocar verdades mais profundas. A mente humana é uma máquina complexa e paradoxal. Capaz de criar e de destruir, ela redefine constantemente os limites do que é possível. A pergunta que fica é: o que você fará com a sua mente? Vai se adaptar aos limites impostos ou ousar ultrapassá-los? Se você quer entender mais sobre como a mente desafia limites e redefine a realidade, siga nossas redes sociais e conheça O Carpinteiro do Universo, um estímulo para pensar. Vamos explorar juntos a complexidade e o poder de nossa mente. O maior erro que podemos cometer é aceitar tudo sem questionar. Afinal, quem decide o que você deve querer? Quem dita o caminho que você deve seguir? O que você realmente deseja? É algo que vem do seu coração ou foi imposto pelo mundo à sua volta? Essa é a essência do que somos. Questionar, desafiar, reconstruir. A vida não é sobre seguir, é sobre criar. Vivemos em tempos de pressa e sobrecarga. Cada dia é um mar de estímulos que nos empurra para frente, mas raramente nos permite parar e refletir. Estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Essa escolha está nas suas mãos. Você pode construir um caminho que te leva ao equilíbrio, ou se perder em muros de preocupações, distrações e autocobrança. Quando foi a última vez que você se desconectou do mundo lá fora para se conectar consigo mesmo? A resposta para o que você busca não está nas expectativas externas, mas na clareza de entender o que realmente importa para você. A cada dia, traga pequenos momentos de reflexão para a sua vida. Eles têm o poder de mudar tudo. Vivemos em uma sociedade que nos condiciona a buscar respostas prontas, mas raramente nos convida a questionar. Por que pensamos como pensamos? Por que seguimos padrões que não escolhemos? A mente humana é tanto uma ferramenta poderosa quanto um território inexplorado. Quando desafiada, ela revela forças que nunca imaginamos possuir. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para enfrentar as incertezas, para questionar o óbvio e para buscar um propósito autêntico em meio ao caos. Você está pronto para começar essa jornada? Não existem respostas fáceis, mas a reflexão é o primeiro passo para a liberdade. Vivemos na era da tecnologia. Tudo está a um clique de distância. Mas será que estamos mais próximos de quem realmente somos? Estamos mais conectados do que nunca. Mas a pergunta que precisamos fazer é: estamos usando a tecnologia como ferramenta ou como muleta? A verdadeira inovação não está nos avanços tecnológicos, mas em como os usamos para nos aproximar, crescer e encontrar equilíbrio em um mundo tão acelerado. A tecnologia é poderosa, mas você é mais. Use-a para criar, aprender e se conectar com propósito, e não apenas para preencher o vazio do momento. Transformar o modo como usamos a tecnologia pode transformar o modo como vivemos. Pense nisso. A internet nos prometeu conexão e aprendizado, mas o que encontramos, muitas vezes, é um mar de superficialidade. Todos os dias somos bombardeados por conteúdo fútil, que rouba nossa atenção e nos deixa uma pergunta no final: isso realmente acrescentou algo à minha vida? Em O Carpinteiro do Universo,
Exploramos o impacto de viver em um mundo onde o importante é esquecido e o irrelevante ganha o palco principal. A superficialidade não precisa ser o padrão. Você pode escolher consumir conteúdo que inspire, que questione e que transforme. Vamos construir um espaço onde a profundidade tenha voz. Hoje, você já parou para ouvir o silêncio? Em um mundo tão barulhento, é no silêncio que encontramos as respostas que buscamos. Reserve um momento do seu dia para respirar, para desconectar e para se conectar com o que realmente importa. A vida está acontecendo agora, e cada escolha que fazemos molda o que está por vir. Reflita. O que você está fazendo hoje está alinhado ao que você deseja construir amanhã.